O Brasil jogou, a meu ver, ele está adotando nos últimos tempos um padrão de jogo que é: acredite, você pode, para o adversário. E o adversário acredita. Eu vou ler uma coisinha aqui, que é a manchete do principal jornal esportivo da Venezuela. Diz assim, aliás, isso que eu vou ler agora, para mim, recuando um pouco no tempo, seria inimaginável abrir um jornal venezuelano e encontrar um texto assim: a Vinho Tinto voltou a demonstrar o seu enorme poderio no Estádio Monumental de Maturim, nas eliminatórias sul-americanas para 2026. Os comandados do professor Fernando Batista receberam a seleção brasileira com a missão de conseguir um bom resultado e, felizmente, conseguiram. Marcou o primeiro, sofrendo, o Brasil empatou. E por aí vai. Sim, eu sei que é um exagero aqui nessa abertura dessa matéria. Mas até agora, o futebol mostrado pela seleção brasileira não tem provocado terror em nenhum adversário. Por isso que eu falei que abraçou, e também não é de agora, já faz algum tempo, esse método: acredite, adversário, você pode. Não assusta mais ninguém, é um negócio assim, até a Venezuela, amada, apaixonada pelo beisebol, o seu principal jornal esportivo escreve isso. E a apresentação do Brasil justifica. O nosso grande astro perde uma penalidade, mostrou desde o início do jogo um nervosismo fora da curva, claramente fora da curva. A primeira imagem que a televisão mostrou, quem acompanhou, era ele mandando alguém lá tomar um suco de caju. Ele foi close nele, eu não estou mentindo, né? Isso aconteceu. Então, e foi assim o jogo todo. O professor Dorival usou o principal jogador em atividade no Brasil, em forma, inteiro, não tem vírus nenhum, não tem contusão nenhuma, está prontinho, 7 minutos apenas, e na prorrogação. Poxa vida, como é que eu posso gostar de um time desse? Outra coisa, a Venezuela, que melhorou nos últimos tempos, é verdade, mas melhorou no sentido assim que saiu da UTI 1, foi para a UTI 2, né? E a Venezuela entrou no início do jogo com maior facilidade várias vezes na defesa brasileira, na poderosa defesa brasileira. Só não fez gols porque os caras são ruins ou não tem o talento que a gente acredita que alguns jogadores brasileiros esbanjam. Então, eu não gostei da seleção brasileira. Acho que ela vai ter que lutar muito para recuperar respeito e admiração. Como eu digo sempre assim, vai para a Copa do Mundo? Claro que vai para a Copa do Mundo. Isso aí está liquidado. Agora vem o Uruguai. E porque eu sou um patriota, tenho o sangue verde e amarelo, acredito num jogo equilibrado. Claro que com a proteção dos orixás da Bahia. É isso que eu quero dizer. Intriguento. Mauro Betting, muito boa tarde para você. A seleção brasileira ficou no empate com a Venezuela e aquilo, né? Jogou bem a seleção, mas o jogou bem da seleção não foi capaz de vencer a Venezuela, e o Brasil, que sempre teve um ótimo retrospecto contra a seleção venezuelana. Mauro Betting, boa tarde. Boa tarde a todos. O Brasil que nunca havia empatado, né, com a Venezuela na história fora de casa. Aqui em casa já tiveram alguns empates medíocres, o time do Dunga em 2007, por exemplo, mas lá fora a gente sempre empatou na Arena Pantanal com o Fernando Diniz. Diniz também. Neymar em campo. E até momentos que a Venezuela já não era tão Venezuela. A Venezuela nesse século já não é tão Venezuela, mas lamentavelmente o Brasil também já não é mais Brasil. Houve um achatamento, digamos, da distância, porque o Brasil já não tem sido mais o mesmo, e é óbvio, e a Venezuela melhorou mesmo. Inclusive, um dos destaques do futebol venezuelano hoje é um dos destaques do Brasileirão, da equipe que pode ganhar Libertadores, e também o brasileiro, que é o Savarino. E não só ele, é um time interessante, o próprio Martínez, que entrou, o corintiano, é um jogador que ajudou a estabilizar a equipe no meio campo do Ramon Dias, ou pelo menos melhorar o padrão corintiano em 2024. É um time melhor, inegavelmente, a Venezuela. Nos últimos tempos, empatar com a Venezuela, embora seja a primeira vez do Brasil em eliminatórias,
jogando fora de casa, não é assim um motivo de tanto desespero. Mas em termos de desempenho, sobretudo na primeira etapa, eu gostei do Brasil. Com a bola, sim, o Rafinha é um jogador que tem sido o melhor brasileiro na temporada, tem jogado muito, um pouquinho mais por dentro. A fase do Savinho não é tão boa, mas o cara é um jogador que atua no Manchester City, embora seja o pior momento desde que o Guardiola lá chegou em 2016. São 4 derrotas seguidas, mas não por culpa, claro, do Savinho. Balança, né? Balança, evidentemente. O Vinícius Júnior vive um momento na seleção que é inacreditável, né? O que acontece, a gente vai falar já um pouquinho mais. O Igor, eu também teria começado com ele, mas até pelo entrosamento, pela excelente fase do Botafogo e pelo que tem feito quando entra pela seleção brasileira, eu teria começado com o Luiz Henrique no lugar do Savinho, mas talvez não fosse mudar muito. Entendo essa formação mais ofensiva ser o André com Bruno Guimarães e o Gerson, eu gosto da ideia, mas ao mesmo tempo deu espaços à seleção venezuelana e foi assim, inclusive, com 40 segundos da segunda etapa, saiu o gol da Vinotinto no meio campo muito esgarçado, muito mal coberto pelo Bruno e pelo Gerson, que foram bem com a bola, sobretudo o Gerson em grande fase, mas o time um pouco desajustado, pelas laterais com problemas também, e o Brasil deu chances na segunda etapa, um jogo lá e cá, mas que poderia ser definido para a seleção brasileira, não fosse a infelicidade do Vinícius, que cavou um pênalti que, desgraçadamente, o árbitro no primeiro momento marcou fora, um negócio impressionante, que o árbitro estava de frente para o lance claramente pelo VAR de pênalti, que foi marcado, mas ele marcou fora da área, o pênalti depois foi consertado, e na boa, era melhor o juiz ter marcado falta. Porque no final das contas deu meio que a mesma coisa, né? E o Vini não só perde o pênalti batendo mal, como se complica ainda mais ao bater de canhota, como se fosse o Mauro Betting. Eu me senti identificado porque ele parecia eu no rebote da bola e é o Vinícius Júnior, cara. Um senhor jogador. A bola levou um susto, assim, o que eu faço? E ainda, claro, é fácil pra nós, né? Ele podia jogar pro Pebão, que é o direito, podia fazer qualquer coisa, menos o que o Vini fez no rebote. Ele praticamente perdeu 2 pênaltis e meio num só lance. E aí vai ficar aquela discussão, às vezes até bizantina. Pô, bate o Rafinha, que já havia feito recentemente 2 gols contra o Peru, tá no momento melhor, ok, mas acho que tudo bem, o Vini bate, ele bate no Real Madrid, ele e o Mbappé batem também. Não acho que se deva demonizar nesse aspecto por assumir a cobrança nem o Vini, nem o Dorival Júnior. Ah, mas o Vinícius Júnior está cobrado por tudo que está acontecendo na seleção, por tudo que não rolou no Ballon d'Or. Gente, se a gente também ficar poupando, não, o Vinícius, coitado, não pode bater pênalti contra a Venezuela, um pênalti que ele sofreu, a gente tá perdido. Então a gente é melhor nem ir pra Copa, embora vá todo mundo pra Copa do Mundo. Porque... Pediu pra bater o pênalti. E pediu, e acho legal, e valeu, Vini. Porque o Rafinha cara corajoso. O Rafinha que ia bater, e legal, o Rafinha falou, não, bate você sofreu, de repente, não, o Rafinha podia ter assumido. Não, gente, é claro que são sempre as teorias, né, pós-pênalti, né? Não fez pênalti, aí tá tudo errado, ou se faz, o cara chuta a bola no meio do gol, passa entre as pernas do goleiro, não, tudo maravilhoso, bateu o pênalti como se fosse o Panenka na final da Eurocopa de 76. Acho que não é por aí. Mas, enfim, também acho que algumas críticas devem ser feitas, acho que as mudanças do Dorival acabam um time extremamente ofensivo normal. Ah, mas o Estevam trouxe 47. Pô, hoje, com o Savinho, com o Luiz Henrique, o Estevam, depois da lesão, é o terceiro nome. Acho que ele vai ser muito mais jogador que o Savinho, acho que ele vai ser muito mais jogador que o Luiz Henrique, e bobear, talvez ele seja mais jogador que todos que lá estejam convocados. Mas no momento, é ok o Estevam entrou aos 47, mas só entrou porque teve um jogador expulso. Também é ok, normal naquelas circunstâncias. Acho que não se deve tanto demonizar o Dorival por essa atuação e nem mesmo a seleção. De um modo geral, eu gostei do Brasil. Talvez que esteja mal acostumado com más atuações. Mas ainda é claro que é pouco pelo que o Brasil precisa de eliminatórias e claro porque historicamente, não nos últimos anos, é pouco quando se trata de Brasil e Venezuela, ou no caso, Venezuela e Brasil. O futebol da Venezuela melhorou. Sim. Isso é fato. Perto que já foi um dia. Até o Vampeta comenta aqui que na época dele de jogador, Brasil e Venezuela era certeza de goleada de 3-4-0 para cima da Venezuela. Melhorou o futebol da Venezuela. Eu até comentava ontem no pré-jogo aqui da Jovem Pan que eu acho mais difícil hoje enfrentar a Venezuela do que o Chile. Sim, com o Peru também. Mas claro, a gente tá medindo assim pela régua de baixo. Né? E a seleção brasileira, mesmo jogando bem, não conseguiu vencer a Venezuela. Então a gente fica imaginando numa Copa do Mundo ou enfrentando uma seleção europeia. Bruno Prado, muito boa tarde para você. O que falar do desempenho da seleção brasileira, esse empate fora de casa contra a Venezuela? É a primeira vez numa eliminatória que o Brasil não consegue derrotar a Venezuela. 1-1 no primeiro turno, jogando na Arena Pantanal em Cuiabá com o Fernando Diniz. E agora 1-1 lá na Venezuela com o Dorival Júnior. Bruno Prado. Bom, boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. O primeiro tempo até achei que foi bom até do Brasil, o primeiro tempo.
e o time perdeu muitos gols. E no segundo tempo, realmente, depois que tomou o gol logo no início, o time se perdeu e ficou um jogo bem igual ali. O Brasil poderia ter feito um segundo gol, teve a chance no pênalti, mas a Venezuela também poderia ter feito. Defensivamente é uma seleção que, nesse ponto eu não gostei. Acho que a seleção defensivamente deu muitas oportunidades para a Venezuela, algumas em erros do Brasil de saída de bola e outras porque a seleção ainda não se defende muito bem. Eu concordo com o que o Mauro falou sobre os dois volantes com a bola, Bruno Guimarães e Gerson bem. Sem a bola, mais dificuldade. Acho que não só por eles. O conjunto geral ainda do Brasil é um conjunto que não está no nível que poderia estar. Ofensivamente até que criou bastante, mas tem que fazer os gols, né? O Brasil perdeu oportunidades. Até o Vanderlei falou no início do programa que no palpitão nosso aqui eu falei empate. É porque realmente, e aí até a avaliação que eu faço que o primeiro tempo foi bom, o segundo não. Eu realmente não espero muito mais do que isso, da atuação da seleção brasileira. E nem das seleções em geral, né? Que a gente está falando mais do Brasil, claro. Mas ontem, e aí não é atenuante para os jogos do Brasil, mas é só dar o exemplo do que eu penso das seleções. Ontem a Argentina perdeu para o Paraguai, que há 2 meses também o Brasil foi lá em Assunção e perdeu também. A França empatou com Israel ontem, em casa, na França, 0-0. Assim, o jogo de seleções dificilmente vai ter uma coisa exuberante, fantástica. Isso aí eu não espero. Pode acontecer, mas é uma exceção. A Espanha, ela conseguiu na última Eurocopa apresentar um bom futebol, mas muito porque ela insiste num modelo dela. Então, e com esse modelo ela já teve derrotas bem fortes ali depois daquele momento de bicampeã da Euro e campeã da Copa do Mundo. Ela já levou 5 da Holanda numa Copa e caiu na primeira fase, já foi eliminada de Copa por Marrocos, já foi eliminada pela Rússia, perdeu para o Japão na última Copa, já tomou pancada de tudo que é jeito, mas eles insistem no modelo. Então quando tem peças melhores é mais fácil de encaixar porque não é uma coisa que começa do zero, eles têm um modelo deles. No Brasil, normalmente as coisas estão sempre começando do zero. Teve uma sequência maior quando ficou 6 anos e meio com o Tite. Em outras oportunidades, o próprio Dunga, na primeira passagem, ficou 4 anos e conseguiu colocar o modelo dele, que era um time mais de contra-ataque, e funcionou. Acho que o Brasil ali teve mais momentos bons do que ruins, tanto nessa primeira passagem do Dunga quanto na passagem do Tite, porque foram alguns que, nos últimos anos, que tiveram uma sequência um pouco maior. Mas eu não espero muito mais que isso. Pelo que... até dentro do que eu espero das seleções no geral, que já é uma régua baixa, o Brasil ainda está abaixo. Ele pode melhorar, mesmo dentro, acho que ele está abaixo dessa régua baixa que eu já tenho das seleções. Ele pode melhorar. E até acho que teve uma pequena evolução na última data FIFA nesse jogo. Uma coisa bem pequena mesmo, ainda bem distante do que pode ser uma seleção competitiva nos dias de hoje. Eu já dei exemplos aqui. Para mim, o que eu espero de máximo assim, da seleção é mais ou menos o que apresentou nos melhores momentos com o Tite. Não espero muito mais que isso. Acho que vai ser isso. O que melhor pode ser. Ou, inclusive, dessa primeira passagem do Dunga que eu citei, aí com outra característica, aquele time era um time mais reativo, mas tanto faz, assim. O que eu quero dizer é que o que eu espero de pico não é tão alto, é mais ou menos o que foi com o Tite quando estava bem, o Dunga na primeira passagem, não muito mais que isso. Mas a expectativa ela é sempre muito alta em relação à seleção brasileira. Então, essa cobrança sempre vai existir, principalmente pelo fato do Brasil estar há muito tempo sem ganhar uma Copa do Mundo. O que também, para mim, não é uma coisa tão anormal se você analisar o histórico das Copas, não só do Brasil, mas você bota a Alemanha aí, bota a Itália, bota a Argentina, as grandes seleções. É bem normal num torneio de 4 em 4 anos você ficar 20 anos sem ganhar, 20 e poucos anos, 16 anos. Isso é bem normal. Mas a cobrança vai ser forte até que o Brasil, em algum momento, consiga ganhar uma Copa. A de 26 é possível? Eu acho possível. Se fosse agora a Copa, se a Copa fosse começar semana que vem, não teria chance nenhuma de ganhar. Que a chance seria quase zero. Ainda está longe de ser uma seleção competitiva, mesmo nesse nível mais baixo que eu vejo no futebol de seleções. Até 2026 dá para melhorar. E muitas vezes a gente coloca assim, porque a Copa é um torneio muito importante, que mexe muito com as pessoas, então a gente coloca como se para ganhar a Copa precisasse de um super planejamento. Não precisa, você precisa estar bem naquele mês. A última Copa que o Brasil ganhou foi mais ou menos isso. O Brasil ele esteve bem naquele mês, basicamente. 2 anos, 3 anos antes, nada. Naquele mês deu tudo certo, tudo se encaixou. A França perdeu o Zidane machucado, a Argentina se enrolou num grupo que ninguém esperava, foi dando tudo certo. Coreia do Sul tirou a Espanha, tirou a Itália, foi tudo conspirando e o Brasil se acertou ali minimamente como equipe, tinha grandes jogadores e foi. A própria Argentina, ela vinha numa sequência invicta, né? Então ela tinha uma consistência.
Mas na Copa em si não foi nada de brilhante. Assim, a Argentina ela teve vários momentos que ela podia ter perdido a Copa. Então o que eu digo assim, eu não vejo essa terra arrasada. Eu não espero muito, acho que tem que evoluir, mas não acho que vai evoluir muito. E evoluindo um pouco, não é impossível ganhar a Copa de 26. Eu não digo que vai ganhar, mas assim, ela pode ganhar. Se naquele mês der tudo certo, você vai lá e ganha. Então fica assim, muito essa coisa, não, para ganhar a Copa tem que ser um negócio super planejado. Não, tá bem naquele mês que pode acabar dando certo. É o funcionário do mês, né? Geralmente que ganha a Copa do Mundo é o funcionário do mês. Vanderlei Nogueira. Eu tenho dito muito aqui, o Bruno sabe disso, que o Brasil vai para a Copa e 2, 3 meses antes da Copa é que a gente vai poder sentir mesmo o pulso, se o time chega forte na competição ou não. Por isso que eu prego, e também tem um detalhe, vai afinar a orquestra nesse período, 90 dias antes da Copa, por exemplo. Então, por isso que eu não entendo insistir com alguns jogadores que efetivamente não estão prosperando em campo. Você tem o Estevão, você tem que pôr o Estevão para jogar. Já deram uma esfriada, não só na seleção, mas também no Brasil, no Endrick. Ajudaram a, digamos assim, tirar ele do palco. Hoje o Estevão está fora do palco. Estão fazendo a mesma coisa na seleção, né? Na seleção agora estão fazendo a mesma coisa com o Estevão. Você tem o cara, põe para jogar. O Brasil vai para a Copa. Esse moleque pode desequilibrar ou não. Quando jogam a bola no Vinícius, não esperam que ele desequilibre? Não precisa conjunto, treinamento, porcaria nenhuma. Entende que ele tem capacidade de habilidade para quebrar uma defesa como a poderosa Venezuela e colocar a bola para dentro de bumbum. É essa a imagem que fica. Ele não tem conseguido isso. Agora, você tem um outro cara fora da curva, comprovadamente jogando numa competição que você vai atingir o objetivo, que é ir para a Copa do Mundo, não pode deixar esse cara no banco. É isso. Eu nunca estive naquele pacotão de que é o país invencível. É o Brasil, quando se fala em Brasil, eu acho que o Brasil é sempre um dos favoritos, mas não é o máximo. E tem dado aqui. É um dado importante, um pacote importante aqui. O Brasil, em 19 mundiais, o Mauro, que é um estudioso profundo, foi 5 vezes abaixo do 5º lugar. O poderoso futebol brasileiro ficou 5 vezes abaixo do 5º lugar. 3 vezes foi 5º colocado. 2 vezes foi 4º colocado. 2 vezes foi vice-campeão. E tem 5 títulos. Ok. Mas não foi uma barbada. Ele foi 9º lugar em 1990. Sim. 9º lugar, quase sai da primeira página. 9º lugar. Que mais? E tem 66 não passou da primeira fase. 66 ficou em 11º lugar. E entre o bi de 58, em 62, o tri de 70, e com 6 atletas que tinham sido seriam campeões de 70, mais uma turma que tinha sido campeã em 58 e 62. Então, já estava envelhecido. Mas mesmo assim, não sendo classificação de erguer o troféu, o Brasil mostrou um futebol que a gente... Sem dúvida. Tá certo? Foi o azar do Brasil, não foi campeão em 82, 86. Aliás, azar da Copa do Mundo. Tem que jogar, o Zico não foi campeão. Azar da Copa do Mundo, não ter o Zico campeão. Perfeitamente. E outros jogadores. Então, não é que eu estou sendo exigente, eu estou decepcionado com o desempenho da seleção brasileira. Só isso. E o futebol mostrado. Quer dizer, realmente, e olha, não é de hoje. Até quando chega um pouco mais adiante, a gente, é bom o resultado, mas o desempenho, sabe? Então, vamos nos conformar? É esse o desempenho? O Bruno já está no modo, não é conformismo, mas ele está entendendo que dificilmente vai arrancar suspiros. É isso. Vamos todo mundo aceitar isso? Tá bom. Então eu ainda estou naquela esperança de que, acho que é o sangue verde e amarelo, né, Mauro? Eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Então, esperando que alguma coisa bonita será mostrada. E eu concordo, ao passo em que o Dorival Júnior encontrou mais alternativas para o ataque e melhorou a produção de jogadas, o Brasil perdeu 2 gols ontem cara a cara. Além do gol que acabou produzindo, teve pênalti desperdiçado pelo Vini Júnior, mas o sistema defensivo também piorou bastante nesses últimos tempos. Sim. Mauro Betting, Bruno Prado, Vanderlei Nogueira, amigos do Bate Pronto.
Isso me preocupa ontem, como destacou o Bruno, eu já tinha falado aqui, assim, a proteção na cabeça da área, as laterais, aliás, temos laterais novos convocados, já vamos falar sobre isso também. Verdade. Que também é um azar desgraçado aí do Dorival Júnior. O que ele pede jogador lesionado, suspenso, é um negócio inacreditável. Tem uma convocação que teve que convocar 2 laterais direitos novos e 2 laterais esquerdos novos por conta de lesão, né? Mas isso, enfim, acontece mesmo. O Bruno lembrou, e eu falo sempre também de 2002, daquele funcionário do mês. Lembra do McDonald's, que tinha o funcionário do mês? E a plaquinha, né? A plaquinha e tal. Que acho que o prêmio dele era ficar um mês inteiro sem trabalhar, porque nunca... Falando sério, eu ia mesmo. Chegava pro gerente, cadê o funcionário do mês? Ah, hoje está de folga. Nunca ele trabalhou. Eu acho que ele nem existia, porque não é possível, não tinha um funcionário do mês do McDonald's que trabalhasse naquele dia. Quero ver, não tem. Você via a foto ali, você ficava procurando. Eu procurava mesmo, mas eu comecei a achar, quando não achava mesmo, eu perguntava pro gerente, cadê? Sempre estava de folga. É um negócio impressionante. No momento que se deve mesmo discutir 6-1, parece que era 0-7 o funcionário do mês, que ele nunca trabalhava. Mas enfim, parabéns para ele todo. Voltando então ao funcionário do mês, aconteceu um paralelo com seleção, chega a época da Copa do Mundo, vai lá e aparece. E foi o que apareceu em 2002. Claro que você vê aquela seleção, e repito, não precisa nem convocar os 23, inclusive o nosso Vampeta. É só lembrar que ele já nem foi para aquela Copa. Era Romário, Amoroso, Elber, Sony Anderson, Alex, Djalminha, o capitão Emerson Puma, que se lesionou e tal. Olha o nível dos caras que nem foram para a Copa. O Brasil não precisou dos caras em 2002. Hoje, em quantidade e qualidade, a gente não tem tantos. Mas mesmo assim, a gente podia ter tido, se tivesse uma votação mais justa da França Futebol, e eu espero pela última vez falar sobre isso, que tem, acho que a gente fala demais sobre isso, o Vini Júnior teria sido melhor. O companheiro dele, o Rodrigo, é um baita jogador. O potencial que tem o Hendrick, mas também o Dorival precisa utilizar, e o Ancelotti é uma outra discussão, o potencial que tem o Estevan, o que está jogando o Rafinha para mim é o melhor brasileiro hoje no mundo, que está jogando, ainda tem outras funções. Pô, é muita gente ótima, sobretudo do meio para frente. Pelas pontas, provavelmente a gente não vai ter em 26, já chutando para a Copa, gente muito boa que estaria em outras seleções. Eu acho que, digamos, voltando às antigas, camisa 7 ou 11, não tem seleção no mundo que tenha tanta qualidade e quantidade brasileira. Sim. 9, com o potencial que a gente tem, está entre as melhores. 10, e não estou nem citando, e vou citar agora, Neymar, vai voltar a jogar um dia. Rafinha pode fazer alguma dessas funções. O próprio Rodrigo também. Então, assim, com outras características, assim. Vai, 7, 9, 10 e 11, ok. A partir do 8 e 5 já complica um pouquinho. Os 2 e 6 podia jogar com 9 todas as seleções do mundo. 3 e 4 ok, e acho que em 1 a gente tá bem. Ou seja, dá para fazer um time competitivo. Dá para ganhar a Copa. Dá para encantar? Não. A própria Argentina, a última campeã, falou isso o Bruno. Foi um time que perdeu, começa a perder na Copa para a Arábia Saudita e entra num ritmo mata-mata e não teve lá atuações brilhantes, embora tenha o Pelé desse planeta para mim, que é o Messi. Tomou um sufoco da Austrália. Tomou um sufoco da Austrália. Ganha uma final fantástica, a melhor de todas contra a França, mas assim, foi um sufocão o tempo todo. E normal, porque o Brasil, se você pegar na campanha do Penta, mesmo a melhor de todas as seleções que é de 70, passamos um baita sufoco também em várias partidas. Então, assim, não é um passeio, um voo em velocidade de cruzeiro, céu de brigadeiro, sei lá o que seja isso, mas enfim, a gente sabe dessa expressão, então a gente vai sofrer. E outra coisa que vale para o Brasil, mas também dá pode ser a passada de pano, mas é um fato. Se você pegar do Penta para cá, a gente teve Itália 6, Espanha 10, Alemanha 14, França 18, Argentina 22. Nunca, desde 1930, tivemos tantos campeões sortidos, ou diversos, ou distintos. Ninguém repetiu. A França podia ter repetido, mas perdeu nos pênaltis. A gente não tem mais uma seleção dominante. E não estou nem falando do bi, porque o último bi foi o Brasil de 58 de 62. Com o Marechal da Vitória, com uma outra história. Então, assim, o mundo está mais equilibrado. Outras seleções estão melhores. E alternando. Numa dessa, o Brasil chega. É para suspirar, como diria o Vanderlei? Não, mas é o que temos. E você citou a Copa de 2002... que não teve o Alex, não teve o Romário, Djalminha, e era a Djalminha, e a régua de cima, os jogadores eram avaliados pela régua de cima. Essa seleção hoje, quando a gente fala de jogadores de beirada de campo, desses atacantes de beirada de campo, o Brasil está muito bem servido. Meio de campo nem tanto. Eu acho que tem muitas seleções aí, eu acho que o meio de campo da seleção brasileira não se equipara nem ao da Argentina, comparando aqui com seleções da América do Sul. Se a gente for para a Europa, então, Uruguai. Várias seleções. Uruguai também tem melhor meio de campo do que da seleção brasileira. Sistema defensivo também, não sei se o Brasil tem o melhor sistema defensivo, já teve em outros tempos, mas são jogadores dessa safra 2024 que a gente tem que destacar, já que em 2002 a régua era muito alta, são jogadores do mesmo nível.
São jogadores quase todos ali do mesmo nível. Não tem um cara, talvez tenham 2, 3 aí nessa seleção atual que sejam muito acima dos demais. Mas a maioria tá ali no mesmo nível. Convoca um, convoca outro e não muda muito a seleção brasileira. Igual a gente falou do Savinho. Talvez o Savinho não tenha feito um baita jogo. Se coloca o Luiz Henrique, será que o Luiz Henrique ia conseguir fazer também um jogo muito diferente do que fez o Savinho? Perfeito.